E aí, como é que a gente encara um universo que parece, bem, indiferente à nossa busca por um sentido? Diante desse silêncio todo, surgem duas respostas assim, gigantes. De um lado, a gente tem a revolta lúcida de Albert Camus e do outro, a afirmação radical de Friedrich Nietzsche. Hoje, vamos mergulhar nessas duas formas poderosíssimas de resistir e, principalmente, de viver. Olha, o Camus já chega jogando a gente direto no olho do furacão, sem rodeios. Para ele, antes de pensar em qualquer outra coisa, a gente precisa decidir se vale a pena continuar no jogo. A vida ou a morte não é só uma escolha, é o ponto de partida de tudo, o que define toda a filosofia do absurdo. E o mais curioso é que esse problema enorme não nasce nos livros de filosofia, não. Ele nasce no momento que todo mundo conhece. Sabe aquele instante em que o piloto automático da nossa vida desliga e a pergunta, mas por quê, ecoa pela primeira vez? Como o próprio Camus dizia, começar a pensar é começar a ser atormentado. Então, antes dessa pergunta aparecer e bagunçar tudo, a maioria das pessoas vive o que o Camus chamava de vida maquinal. É um estado de rotina, sabe? Confortável. Um mundo que a gente acha que entende perfeitamente, até o momento em que a gente percebe que não entende mais nada. É um ritmo quase hipnótico, mecânico mesmo. A vida virou uma série de engrenagens. O mesmo caminho para o trabalho, as mesmas tarefas, os mesmos dias da semana, de novo e de novo. É um percurso que funciona, que não dá problema, justamente porque a gente para de questionar. A gente age como se estivesse num cenário familiar, presumindo que tudo ali faz sentido. E então, do nada, o porquê. Essa única pergunta, ela é o suficiente para fazer o palco inteiro desmoronar. Aquilo que era familiar, de repente, se torna estranho, a rotina perde o sentido. É o despertar da consciência. É o fim da vida maquinal e o começo de um confronto que não dá para evitar. E o ponto crucial aqui, a grande sacada, é que o absurdo não está na gente, nem no mundo. Ele nasce dessa colisão, sabe, desse atrito constante entre o nosso desejo desesperado por respostas, por um porquê, e um universo que não oferece resposta nenhuma. É como um divórcio, uma tensão que a gente precisa viver. Essa citação ilustra a sensação de um jeito brilhante. É como se sentir um estrangeiro na própria vida. Um exilado, sabe? Sem esperança de uma terra prometida e sem nem a lembrança de uma pátria perdida. A pessoa está ali, no cenário, mas não pertence mais àquele lugar. Bom, diante desse desconforto todo, dessa angústia, a reação mais comum é procurar uma saída de emergência, né? Camus identifica duas rotas de fuga principais, mas para ele, as duas são, no fundo, uma forma de rendição. A primeira é o suicídio físico, que simplesmente elimina um dos lados da tensão, a própria pessoa. É como confessar que a luta é pesada demais. A segunda, que é mais sutil, é o que ele chama de suicídio filosófico, o salto da fé. Se entregar a uma religião, a uma ideologia, a qualquer coisa que prometa um sentido eterno. Para Camus, isso é trapacear, é negar o problema em vez de encará-lo. Então qual é a saída? Bom, para ele, a única postura autêntica é manter o absurdo vivo. É olhar para esse conflito de frente e dizer: eu sei que você está aí. Significa viver com a certeza de que não há um sentido maior, mas sem se render a isso. É aceitar essa tensão como a condição fundamental da nossa existência. E para dar uma cara para essa ideia de enfrentar o destino, Camus vai buscar o herói absurdo por excelência lá na mitologia grega. Vamos ver como a história de Sísifo ilumina essa filosofia de vida de um jeito incrível. Sísifo amava tanto a vida que chegou a enganar os deuses só para continuar aqui na Terra. Como castigo, ele foi condenado ao trabalho mais inútil e desesperador que se pode imaginar. Ele é um retrato perfeito da nossa condição humana, né? Um esforço eterno, sem um propósito claro, sem uma vitória final. Mas o momento que define o Sísifo não é a subida, e sim a descida. É nessa pausa, nessa caminhada de volta para a base da montanha, que ele se torna plenamente consciente de toda a sua condição. E mesmo sabendo de tudo, ele escolhe voltar para sua pedra. Essa consciência e essa decisão, aí está a sua vitória. Essa revolta consciente, essa forma de aceitar o destino sem se render a ele, acaba dando origem a três pilares que definem a vida absurda segundo Camus. A revolta é um não que Sísifo diz todos os dias. A liberdade vem de não ter mais a ilusão de um futuro ou de uma salvação, o que nos liberta para viver o agora. E a paixão? Bom,
A paixão é a consequência disso. Um desejo de esgotar todas as possibilidades, de viver o máximo possível, já que essa vida é a única coisa que a gente tem. E aqui vem a conclusão radical de Camus. Sísifo é feliz não apesar da sua condição, mas por causa dela. Ele encontrou um sentido não lá no topo da montanha, mas na própria luta para chegar lá. Ao se tornar o dono do seu destino, ele o transforma. A felicidade, nesse caso, é a revolta. Mas a revolta de Camus é apenas uma das respostas. O Nietzsche nos oferece um outro caminho. Se Camus é o rebelde que diz não para o absurdo, Nietzsche é o artista que diz sim para tudo. A ideia dele de amor fati, o amor ao destino, não é só aceitar, mas amar tudo que acontece, o bom e o ruim. É querer que cada momento da sua vida se repita para sempre, transformando a existência não numa luta, mas numa obra de arte. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental. O que é mais valioso? A dignidade desafiadora de Camus, que se recusa a ceder ao silêncio do universo, ou a afirmação criativa de Nietzsche, que transforma esse mesmo silêncio em música? Desafiar o nosso destino ou amá-lo? Talvez a resposta não esteja em escolher um dos dois, mas em aprender a dançar entre eles.